O Brasil já tem quase 48 mil mortes provocadas pela Covid-19. 1.238 foram registradas somente nas últimas 24 horas. O número de casos passou dos 978 mil. Mais de 482 pessoas estão curadas da doença, segundo o Ministério da Saúde. Apesar dos números altos, uma pesquisa concluiu a transmissão do vírus no Brasil está Não diga isso, Henrique. A Sofia tem uma expressão que nós amamos muito mais. Seu Luiz. E aí, pastor? Boa noite. Hoje eu estou de camisa. Hoje você está de camisa, né? Hoje eu estou de camisa. Muito bem. Homem prevenido. Está de camisa e já está aí na caminha, só relaxando, né? Ó, tranquilo. Você está me ouvindo bem aí? Eu estou. Estou. Tá, eu vou fazer um teste com você para ver se você escuta melhor com eu usando o fone ou sem o fone. Eu vou tirar aqui o fone para ver se fica melhor para você, tá? Eu estou fazendo o teste. E aí, fica melhor assim para você ou... Coloca o fone novamente, professor. Tá. E agora? Ficou melhor. É melhor com fone, né? Isso. A qualidade fica melhor, né? Isso. Fica mais nítido. Então vai ser com fone mesmo. Faz o que eu mando, esquece que você sabe. Tá bom. O remédio, olha, o remédio que você me indicou, doutor, para tomar, olha aqui, era 2 vezes ao dia ou era só uma vez? 1 por dia. Ah, então tá certo. Eu pensei que era 2 vezes por dia. Não, 1 por dia. Tá ótimo. Você não quer ficar aqui de lado, não? Daqui dá para ouvir o jornal aí. Ó, quem tá te olhando aí, te observando aí. Ó. Ei, madame! Tava com saudade de ver esse rosto. Toma. Repete. Estava com saudade de ver esse rosto. Oh, foi mesmo? Se você vir por lá, fica melhor. E bota o dedo no seu lado. Eu vou ficar aqui, vou ficar interagindo. Tudo... Ah, meu Deus do céu. Tá faltando a moça. Pois é. Gosta de aparecer, não? Não. O sistema de notificações do Ministério da Saúde, o ESUS. Os números apresentados nesta quinta-feira. Não estou ouvindo até repórter aqui. Tem repórter, tem médico, tem tudo nesse negócio. Pois é. É nóis. Não, nós é isso. Nós temos acesso a informações em outras bases, É alguém? mas casos São Paulo tem 192.600 casos do novo coronavírus. Com a falha do Ministério da Saúde, São Paulo registrou nas últimas 24 horas 1.111 casos da Covid-19. Na quinta-feira da semana passada, em 24 horas, Oi? 1.200 casos. O Covid-19 é de 11.846. Os curados são 35.419. Taxa de ocupação dos leitos de UTI com a chegada de novos respiradores, de 67% no estado e de 71% na Grande São Paulo.
metade das regiões de Sorocaba estão em situação preocupante. As unidades de terapia intensiva estão perto do limite de ocupação. A gente chega a uma ocupação. Ou melhor, aquela luz ali. De Campinas, já de 90% dos leitos. Eu não me refaço nada na porta. Ah, na porta, mas... Agora o que você pode pegar, faz aquele esquema que eu faço lá, coloca... que não fica muito claro nos meus olhos. Ou a branca ou a amarela. Segundo os médicos, os primeiros sintomas dessa nova fase serão sentidos em breve no sistema público de saúde. Os principais fatores que afetam a saúde mental são o distanciamento social, o medo de contrair a doença, a experiência traumática dos que tiveram a Covid-19 e a perda de parentes e amigos. Pega na minha bolsa ali, Betânia, o negocinho de passar naquele bolso. E os danos à saúde mental. É melhor. Mais de saúde que atuam na pandemia. É porque é melhor. É, porque tudo bem. Então deixa. É. Aqui eu posso... O Ministério da Saúde não se manifestou nos sistemas. Flamengo e Bangu entram em campo daqui a pouco na retomada do futebol profissional depois de 3 meses. Nós vamos agora ao vivo lá para o Maracanã, onde está o repórter Fabiano Martins. Boa noite. Ótimo. As delegações dos times já chegaram por aí? Já aqui, boa noite. Chegar no Maracanã, vamos às 7 da noite, portanto, mais de 1 hora antes. Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Vai. Eu tô aproveitando aqui e ouvindo o repórter com o Luiz Cardoso. Boa noite, seu Joel. Boa noite. Obrigada, Fabiano. Eu deixei gravando, logo no início. Eu espero que tá gravando, acho que sim. Hã? Tá. Teria que... Não, tá gravando porque ela fala, recolhe toda vez. Ela fala. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, para a gente começar aí, tá? Daqui a pouco a gente começa. Aí quem for chegando vai acompanhando, né? Mas aí daqui a uns 2 minutinhos a gente começa. Tá ruim? Ô! Adriana, chegou também. Mandei para ela. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Chegou aí tá conosco também agora aí, Luiz Cardoso. É a minha irmã, tá? A Adriana aí.
Opa! Pai, meu irmão. Seja bem-vinda. Amém. É da igreja. Passa raiva na casa do pastor. Ela é da igreja presbiteriana. Se apresenta aí, Adriana. De que igreja você faz parte aí? Se apresenta. Eu sou da Congregação Presbiteriana Memorial, João Pessoa. Seja bem-vinda. Só que eu moro distante da Memorial, moro em Lagoa de Praia. Você quer dizer? Amém. Essa aqui. Bom, nós vamos começar agora, irmão. Já deu 12 minutinhos aí. Nós vamos começar. Eu vou pedir para que o Luiz Cardoso esteja fazendo a oração, tá, Luiz? A gente começar o momento, a devocional. E a partir daí a gente vai fazer o processo de tudo. Uma oração do Luiz Cardoso. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Queremos, ó Deus, nessa noite te agradecer pelas ricas bênçãos que tu tem derramado em nossas vidas. Queremos, ó Deus, te agradecer por este momento, ó Deus, que vamos estar reunidos juntos para te louvar e engrandecer o teu nome. Queremos, ó Deus, te pedir uma bênção toda especial, ó Deus, por estes trabalhos, ó Deus, que está sendo realizado, que através deles, ó Deus, possamos achar conforto para nossas almas, achar, ó Deus, como enfrentar essa epidemia mais tranquilo, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é que toma conta das nossas vidas. Queremos também, ó Deus, te pedir pelas famílias, ó Deus, enlutadas, que o Senhor esteja, Senhor Deus, confortando cada um deles de acordo com a tua vontade. Ensina, ó Deus, estarmos sempre na tua presença. Ensina-nos a fazer assim a tua vontade. No nome de Jesus é que te oramos. Amém. Amém. Aqui, eu vou pedir para que vocês bloqueiem o microfone de todo mundo para a gente poder começar, tá bom? É só vocês apertarem no microfone aí e bloquear o microfone de vocês para não dar microfonia, para não ficar confundindo as vozes, tá? Só apertar isso, todo mundo bloqueando o microfone, aí depois a gente faz o processo de participação, aí depois vocês participam. Nossa, já... É só apertar o botãozinho aí na frente de teu microfone, clica e aparece um risquinho, né? Trava para vocês, tá? Vamos ler, irmãos, o Salmo 108. Está feliz também com a presença da família Bodarte aí, a Delma e o Jorge, Deus abençoe vocês. Salmo 108. Certinho, amém? Ok. Pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte. Tem alguém com o microfone aberto aí, eu acho que é o Luiz Cardoso. Bloqueia o teu microfone, Luiz. É só apertar onde tem o microfone. Onde que tem esse microfone? Você aperta, clica no celular que vai aparecer embaixo. Só basta tocar no celular, aí aparece embaixo. Tem 3 bolinhas aí. Uma com o microfonezinho do meio é vermelha e a do lado direito é da câmera. Aí você clica na do lado esquerdo, o seu lado esquerdo. Do país, terra, água ou ar. A pesquisa da... Eu acho que tem uma televisão ligada também. É do Luiz Cardoso, eu estou conversando com ele aqui para ele. Redução de demanda em maio, em É aí, Luiz. comparação com o ano passado. Mais de 60%. Pronto, aí.
Agora resolveu. Quem estava assistindo a reportagem aqui com o Luiz Cardoso. Irmãos, nós vamos ler o Salmo 108, tá? O Salmo 108 diz assim, os irmãos podem acompanhar a leitura aí na sua casa. Parou aí? É só ligar aí. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Redentei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde. Disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar os sobre Edom, atirarei a minha sandália, e sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Não, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então, a gente leu aí o Salmo 108, e vamos fazer um momento agora de oração. Nós vamos orar agora, nesse momento, pela família da Maria das Dores, especialmente pela Maria das Dores, que perdeu a filha dela, né? A filha dela faleceu hoje, estava com problema de saúde, que é justamente o Covid, foi a doença que a pegou, que tirou a sua vida, né? Então, estejamos agora orando pela irmã Maria das Dores, por sua família, para que Deus esteja confortando e consolando o coração da Maria das Dores. Aí eu vou pedir ao nosso... o Marquinhos está aí? O Marcos está presente? O Marcos? O Marcos está presente aí? Tá sim. Ok. Tá presente. Então, Marcos, faz a oração, ora pela família da Maria das Dores agora, por favor, ora por ela. Não só por ela, mas também por todos que estão passando pelo mesmo problema e dificuldade, né? Para que Deus esteja confortando e consolando também. Verdade. Senhor, nosso Deus, Pai de amor, Pai querido, estamos, Senhor, nesse momento, na Tua presença, em reunião com os irmãos, para juntos agradecer, Senhor Deus, e glorificar unicamente o Teu nome. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida que o Senhor nos concedeu, mais um dia, e te pedimos, Senhor Deus, que eu possa ter na misericórdia da família, Senhor Deus, da Maria das Dores, que eu possa estar consolando, Senhor Deus, aquele coração, seus filhos, seu esposo, que perderam, Senhor Deus, a sua filha durante esse dia. Se eu posso estar, Senhor Deus, derramando bênção, Senhor Deus, sobre aquela família e consolando ricamente, Senhor Deus, aqueles corações. Se eu posso também estar abençoando os servos do Senhor, que contraíram essa doença, Senhor, se eu posso estar como médico dos médicos, botando a tua mão sobre cada um deles e declarando a cura, Senhor Deus, se essa for a tua vontade. Te pedimos também que o Senhor possa ter misericórdia da humanidade. Sabemos que são pecadores, sabemos, Senhor Deus, que não merecemos, Senhor Deus, mas sabemos também que o Senhor é um Deus bondoso, que perdoa, longânimo, Senhor Deus. E te pedimos que o Senhor possa estar entregando a cura, Senhor Deus, dessa doença para a humanidade, Deus, para quem faz a vacina, os cientistas, os médicos, que o Senhor possa, Deus, estar dando sabedoria a eles, que eles possam achar a cura, Senhor Deus, dessa doença. Senhor Deus, essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Maravilha, que Deus possa realmente abençoar e confortar a vida da nossa querida irmã das Dores. Vamos cantar um hino de número 19. Quem puder desligar o microfone é melhor para a gente poder, para não ficar confundindo as vozes, né? O hino
de número 319, Obreiros em Marcha. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, vem servindo em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Vestidos da paciência de Jesus, redimidos para andar aqui na luz, exaltemos juntos hoje a sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos descrentes vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Ó, se vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Amém, queridos, que o Senhor nos dê essa alegria de poder caminhar nessa expectativa da vitória, né? E possamos ser despertados por essa verdade todos os dias e permanecermos firmes e vigilantes no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora fazer a leitura do texto que nós vamos usar como referência para o nosso estudo bíblico. Lá em Romanos, você pode abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Romanos. E nós vamos ler do versículo 18
a 20. Romanos, capítulo 1, do versos 18 a 20. Ok, então assim diz o texto de Romanos. Os irmãos encontraram o texto aí certinho? Romanos, isso, bacana. Romanos 18, 1, 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Acho que tem alguém aí com o microfone aberto e está passando algo aí, não sei se é da televisão, alguma coisa aí. Quem está escutando aqui, acho que todo mundo está escutando aí, né? Amém, queridos? Nós lemos o texto. Mais alguém chegou, começou a acessar aqui, participando da live que nós não vimos? Deixa eu ver, está aqui. Tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que eu não estou conhecendo. Quem é aqui? Não sei quem é essa pessoa. Esse é o Luiz Cardoso. Pode ligar a TV. Pode ligar a TV, né, Luiz? O Luiz Cardoso, ok. Tá aí? Ok, gente. Maravilha. Bom, nós vamos fazer uma série de estudos, irmãos, agora, falando sobre a criação, tá? Essa série de estudos nós vamos falar basicamente sobre, nos aprofundar mais sobre o entendimento da criação. E a gente usou aí o texto base de Romanos capítulo 1, nós vamos nos deter nesse texto aí hoje, para pensarmos um pouco e refletirmos sobre essa verdade da criação do Senhor Deus e do que Ele fez. O tema para hoje é a natureza e o propósito da criação de Deus. Então, a gente vai tentar um pouco entender essa ideia da natureza da criação do Senhor e o propósito de Deus também em criá-la, né? Para nós começarmos a introduzir esse pensamento, nós podemos pensar e começar a refletir da seguinte maneira: é que existe duas categorias nas quais nas quais assim podem cair, cabem bem, na verdade, cabem bem em todas as coisas do universo. Existe a ideia de uma distância infinita entre as duas, ok? Existe essa ideia de que existe uma distância infinita entre um determinado ponto e um determinado lugar. Existe a ideia infinita da criação de Deus, por exemplo. Porque o Senhor é criador de todas as coisas e nós sabemos que Ele criou todas as coisas com um propósito. E o Criador e a criação são basicamente essas duas coisas que nós podemos entender quando começamos a interpretar a Bíblia para poder compreender o objetivo de Deus e o seu propósito em criar todas as coisas. E essas coisas estão relacionadas justamente entre o Criador e a sua criação. E somente Deus, segundo o que a gente pode entender do que a Bíblia nos fala, né? Somente Deus é o único que não tem essa perspectiva de criação. Todas as coisas foram criadas por Deus, mas para Deus, nós não podemos dizer que houve uma criação para Ele. Nós não conseguimos falar e definir um tempo em que Deus foi criado, ou quando Deus começou a existir. Nós não podemos dizer isso. Isso aí seria um absurdo tentar encontrar justamente o ano, o momento, o dia e a hora que Deus começou a surgir. Só que Ele existe, pensando nessa ideia, Ele existe por si mesmo, né? E não depende de nada. Então, se Deus existe por si mesmo e não depende de nada, a sua existência é contínua e Ele sempre existiu. Esse é o pensamento teológico que nós podemos imaginar aqui no que diz respeito à existência de Deus. Nós não conseguimos definir a existência de Deus. Nós conseguimos definir a nossa existência, mas a de Deus não. Então, essa relação de criador e criatura, existe uma diferença muito grande nessa relação, no entendimento da origem do criador e da origem da criatura. O que nós podemos, na verdade, entender é que tudo que Deus criou, o universo, foi criado por Ele com um propósito
E teve um tempo em que tudo isso foi criado. E a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia ela é muito clara para nos mostrar, de fato, o tempo da criação, quando Deus criou todas as coisas, qual o propósito que Deus criou todas as coisas. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber isso. E aí, hoje, nós vamos realmente trabalhar e nos deter na ideia da natureza e o propósito dessa natureza, e o propósito dessa criação. Podemos falar mais ou menos desse entendimento. Quando nós pensamos nisso, você começa a pensar nas informações que existem sobre a criação. Porque toda a informação que possuímos sobre a criação do universo, sobre a criação do planeta Terra, sobre a criação dos seres humanos, dos seres vivos, para o nosso entendimento bíblico como cristão, vem por meio da revelação de Deus. Vem por meio da sua escritura, da sua palavra. Né? E aí as duas grandes fontes desse conhecimento, vocês sabem quais são. As duas grandes fontes desse conhecimento que nós temos hoje, da criação física, né, ao nosso redor, é a escritura e as coisas que ele mesmo criou. As coisas que Deus criou fisicamente. Então, nós podemos enxergar e ver o dedo de Deus ou a mão de Deus na sua criação através das coisas existentes e da sua própria palavra, que vai descrever para a gente de uma maneira bem acurada, né? Bem detalhada, tudo que Deus fez. Para nós que somos cristãos, é mais fácil a gente crer que, de fato, Deus criou todas as coisas. Para mim e para você que é cristão, mas para as pessoas que não são cristãs, na perspectiva de vida dela, elas não acreditam nisso. Quer ver um exemplo? Dentro do ciclo, da roda, em que a ciência é a predominância. É claro que eu não estou falando aqui de forma... não estou querendo dizer aqui que todo cientista não crê em Deus, mas a grande maioria deles não acreditam em Deus. Mas não é somente aquele cientista que está preocupado em falar sobre a existência do cosmos, não é somente aquele cientista que está preocupado em falar sobre a existência da Terra ou a existência do ser humano. Não é somente esse cientista. Mas os próprios cientistas políticos, as pessoas que estão envolvidas no conhecimento das ciências humanas, por exemplo, elas não acreditam basicamente na existência desse Deus. Preferem eliminar Deus da jogada, da história, entendeu? Preferem que Deus não faça parte desse contexto. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que a ciência e as suas ramificações não acreditam de que todas as coisas foram criadas por Deus. A partir daí, você vai lembrar muito bem, e vocês lembram, de diversas teorias que nós temos voltadas para essa perspectiva da criação e da existência das coisas, como é a teoria da evolução, evolucionismo, né? Porque nós somos criacionistas, nós queremos que Deus é que criou as coisas. A teoria da evolução vem através do macaco e essas coisas mais aí. Bom, a questão é que Deus, desde o princípio, ele elaborou o universo, um universo. Desde o princípio ele elaborou um universo que revela a sua existência, né? Que revela a sua verdadeira natureza, podemos falar assim, que revela o seu amor, que revela a sua misericórdia. Então, quando nós olhamos para a sua criação, e quando nós olhamos para nós mesmos também, porque isso nos faz perceber muito mais a existência de Deus, nos faz pensar que nós fomos criados justamente com um propósito, que é de conhecer a Deus e também de adorá-lo. A palavra de Deus, ela não nos ensina sobre a evolução, por exemplo, que o ser humano começou numa posição inferior, porque essa teoria da evolução é colocar que o ser humano começou de uma posição inferior e que alcançou uma posição mais elevada, porque a teoria da evolução é essa. Você começa a surgir por meio de uma ameba, que é uma coisa inadmissível, né? Você começa a surgir por meio de um primata, certo? E sem inteligência, sem conhecimento, sem ter uma percepção humana, podemos falar assim. Uma posição inferior, porque quando a gente olha para o animal, não menosprezando o animal, mas a gente percebe claramente que existe uma superioridade na humanidade, no ser humano, no que diz respeito aos animais. Haja vista que, quando a gente coloca o ser humano e o animal, e quando a gente vai analisar a questão da humanidade e a questão dos animais no que diz respeito à sua inocência, a gente sabe muito bem
que os seres humanos são muito cruéis, são muito maus, né? Existe maldade no coração do ser humano, são muito perversos, são oportunistas, enquanto os animais, e especificamente os animais domésticos que nós temos, como um gato, um cachorro, essa coisa toda, um passarinho, esse tipo de coisa de animais que nós temos, são muito sensíveis e dóceis, ok? Mas, de maneira geral, o ser humano, ele ultrapassa os limites da maldade. Então, a humanidade, ela foi criada dentro da sua realidade, os seres humanos foram criados, e os animais estão justamente nessa posição inferior no que diz respeito ao ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a possibilidade, o entendimento, a inteligência. Essa é a ideia que nós podemos perceber. Mas o animal não. Dentre os animais que têm capacidade, né, de desenvolver algumas atividades, de mexer uma ferramenta, nós temos ali, no caso do primata do macaco, consegue utilizar uma ferramenta de uma forma limitada. Ele consegue quebrar um coco, por exemplo, assim, mas a forma como ele vai utilizar aquele coco não é a mesma forma como nós, como seres humanos. A gente tem uma utilidade para aquele coco, ok? Basicamente é isso que acontece. Então, existe uma diferença racional, nós podemos falar assim, entre os animais e o ser humano. Essa é a diferença de inferioridade e superioridade que nós podemos falar aqui, ok? E aí nós podemos pensar o seguinte, que justamente isso, a palavra de Deus não vai nos ensinar sobre a evolução. Ela vai nos ensinar sobre o criacionismo, sobre que Deus foi que criou todas as coisas, que nós fomos criados por Deus, e que por trás de toda essa criação existe um arquiteto, o grande arquiteto, como podemos falar assim, né? O criador de todas as coisas. Ele é que criou todas as coisas. Ele pensou em si mesmo, desejou em si mesmo e nos criou. Só que antes disso, o ser humano, ok? Ele vai, na verdade, ser criado por Deus, e logo ali no início, pensando na perspectiva criacionista, que é a que nós estamos falando aqui, logo ali no início vai acontecer um processo que vai, de fato, dividir esse entendimento, em que os humanos começaram a se distanciar de Deus por conta do pecado. E aí agora a gente pode colocar essa ideia da inferioridade e aplicar justamente ao ser humano. A partir do pecado, o homem começou a ser colocado nessa posição de inferioridade, por conta do pecado. Porque a partir daí começou a afundar cada vez mais e a entrar num nível mais baixo que o dos animais, podemos falar assim, por conta da natureza pecaminosa do homem. Essa análise que a gente faz diz respeito à história humana. A história da humanidade, ela vai realmente relatar isso, trazer esse entendimento para que você possa, de fato, compreender. Então, a história humana, ela começa com o homem conhecendo a Deus, e não com o homem surgindo de uma ameba ou surgindo do macaco, podemos falar assim. A história humana não fala de seres irracionais, que começaram adorando a ídolos e evoluiu até se transformar em homens que adoraram a Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia é muito cara para nós. Essa teoria que nós conhecemos bíblica, do criacionismo, ela não é, em hipótese alguma, vivenciada, ela não é aceita pela comunidade que nós estamos inserida hoje, por esse mundo que nós vemos hoje, né? Existe aí a ideia de dividir, e aí podemos falar assim que existe uma dicotomia, e você pode perceber o seguinte, que a ideia é essa aqui, as pessoas que acreditam em Deus, ok? E as pessoas que acreditam na ciência, seria praticamente esse pensamento, essa é a ideia que vai perpetuar. Quando você começa a conversar com pessoas que trabalham muito na questão das ciências humanas, né? Que trabalham muito na questão científica, elas vão fazer essa divisão. Vai dizer assim, olha, aqui é ciência, e isso aí é só senso comum. Aqui é ciência, e essas coisas são senso comum. Eu queria dar um exemplo para vocês aqui, de uma palestra que eu estava participando, assistindo, né? Em que havia algumas pessoas especialistas na área educacional, do conhecimento, entendeu? Que pesquisam na área, dentre outras áreas também, e alguém falou, uma professora disse assim, olha, nós damos aula, eu sou professora ela dizia assim, eu sou professora de ciências, e ela disse assim, não, lá eu trato as duas questões, eu ensino para os meus alunos
sobre a questão do criacionismo e ensina o evolucionismo. Eu ensino as duas teorias. Aí, olha só que coisa interessante. Na perspectiva dela, ela também precisa ensinar as duas coisas, para que os alunos tenham conhecimento. O Estado diz, o governo, sabe, a educação diz que o Estado é laico, e aí você não pode doutrinar as pessoas. Esse é o pensamento do Estado. Bom, e qual foi a resposta da pessoa que era responsável pela educação? Diz assim, olha, você não pode ensinar para os alunos sobre criacionismo, você tem que ensinar sobre evolucionismo. Porque se você for ensinar sobre criacionismo, vai ter outra pessoa que vai querer que você fale sobre Umbanda, vai querer que você fale sobre uma outra religião, então você não pode fazer isso. Olha só qual foi o argumento daquela pessoa na área da educação para que pudesse quebrar o entendimento da liberdade que daquele educador, daquele professor tinha, de poder aplicar também o conhecimento sobre o criacionismo. Ou seja, você não pode conhecer a não ser a ciência. O que nós podemos entender é o seguinte, meus queridos. O que existe hoje é justamente o contrário do que a Bíblia nos ensina. Os homens começaram conhecendo a Deus, mas abandonaram a verdade e rejeitaram o Senhor. Todas essas pessoas hoje que negam a existência de Deus, muitos deles conheceram a Deus. E hoje elas negam e rejeitam a existência de Deus. Elas rejeitam a soberania do Senhor, né? Na verdade, a presença de Deus. Por quê? Porque quando trabalha essa ideia bíblica, cristã, é como se estivesse tirando o peso da ciência sobre a realidade. Mas o que é que nós queremos, irmãos? Nós queremos que Deus revelou-se aos seres humanos pela criação, por aquilo que ele havia feito. Esse é o nosso sentimento. Quando nós observamos o mundo ao nosso redor, o ser humano poderia reconhecer a existência de um Deus com sabedoria, né, para planejar e poder assim, poder para criar todas as coisas. Quando nós olhamos o universo, nós fazemos a reflexão dizendo assim, não, Deus foi que criou todas essas coisas. Nós não temos outro pensamento, outra perspectiva para falar sobre essa verdade. Então, os seres humanos têm essa consciência de que essas coisas que existem, o céu e a terra, provavelmente foi criado por alguém. De maneira geral, nós podemos ter esse entendimento. Os seres humanos também têm uma consciência, tem essa consciência de que algo por trás de tudo que existe algo por trás, na verdade. Embora exista aí a teoria da evolução, do Big Bang, para explicar a origem de todas as coisas. Aqui nós podemos partir de um princípio de seguinte entendimento. É que logo lá no início, no Éden, quando Deus criou todas as coisas, os seres humanos também tinham consciência de que seu Criador era eterno e podiam ver. Podiam ver a Deus, podiam estar com Ele, e sabiam e conheciam de fato sobre a presença de Deus. Porque, como diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, né, que nós lemos aqui, o eterno poder de Deus, esse eterno poder de Deus, sabe, ele demonstra justamente a divindade de Deus. O seu eterno poder, como também a sua própria divindade, demonstram que Deus é criador de todas as coisas. O texto de Romanos mostra, como nós lemos aqui no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus são assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Claramente se reconhece desde o princípio. Então, desde sempre, se soube que existe por trás de toda essa criação, de tudo isso que existe aqui na verdade, existe por trás do princípio de que Deus criou todas as coisas. Então, desde o princípio do mundo, e sendo percebidos, na verdade, como diz aqui o texto, né, o versículo 20, por meio das coisas que foram criadas. E aí você se atém diante de qualquer documentário que fale um pouco mais para você do universo, você se atém diante de um documentário que fala um pouco mais para você sobre o próprio planeta Terra, da sua dimensão, da sua estrutura, das coisas que existem, sabe? Da imensidão, da diversidade que existe no nosso planeta, no mundo, na verdade. Quando você se atém a essas coisas, você fica admirado.
Você fica de boca aberta diante da criação de Deus. E nós, como cristãos, temos uma reação. Só que nós temos a mesma reação, a priori, de primeiro momento, como todo mundo tem, de ficarmos abismados, de ficarmos encantados, de nos deslumbrarmos, na verdade, com a criação de Deus, com as coisas que Ele criou. Só que nós não paramos só por aí. Nós não paramos somente na primeira revelação de Deus. Nós não paramos nessa revelação de Deus que é visível a todos os olhos e a todas as pessoas. Nós continuamos nesse processo de reflexão e de análise sobre a criação de Deus, quando nós chegamos à conclusão de que tudo isso que foi criado por Deus. Então, nós chegamos à conclusão de que, claramente, a palavra de Deus nos revela e nos faz reconhecer de que Deus, de fato, existe. Assim como diz lá o Salmo 119, né? O versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, está muito claro para mim e muito claro para a humanidade, para todo mundo, certo? Que Deus é criador em todas as coisas. Que por trás dessas coisas complexas que os cientistas tentam explicar, está, na verdade, a mão de Deus, a ação de Deus. Aqui no texto que nós lemos aqui, na verdade, o versículo 18, nos fala um pouco sobre essa ideia da distorção desse entendimento, ou seja, do desprezo da humanidade em abandonar esse primeiro princípio da criação, em entender que a sua vida foi criada por Deus, em se deter diante desse Deus, ou seja, de glorificar e adorar esse Deus. Olha só o que diz o versículo 18, irmãos. Acompanha aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A ideia da palavra aqui, do texto, o texto que nós temos aqui, que fala dos homens que detêm a verdade pela injustiça, irmãos. A palavra aqui, deter, aqui, traduzido o verbo deter, no versículo 18, pode significar também reprimir ou impedir. Impedir. Quando as pessoas, observa bem isso aqui, interessante para a gente pensar, quando as pessoas estão negando a existência de Deus, elas estão reprimindo, elas estão tentando impedir, sabe, a verdade de Deus. Ou seja, estão tentando camuflar, estão tentando esconder, e muito mais do que isso, estão distorcendo a verdade. Como fala aqui o texto, detém a verdade pela injustiça, ou seja, transformando aquilo que é verdadeiro em algo que não tem nenhum valor, algo que é do senso comum, algo que é natural, entendeu? Algo que não tem nenhuma relevância para a nossa vida, porque esse é o entendimento da humanidade. As pessoas não querem muito se deter a essa verdade. Apesar, e agora fazendo uma aplicação para o contexto que nós estamos vivendo aqui, apesar de que quando nós estamos nesse processo, hoje, que estamos vivenciando, muitas pessoas estão apelando ou buscando socorro na religião. E aqui eu falo entre aspas religião, né? Porque a gente sabe muito bem que tem muita gente agora que, como o nó está apertando, a corda está apertando, a porca do parafuso está apertando agora, muitas pessoas estão começando, sabe, a desejar, a acreditar e achar que existe algo superior por trás de todas essas coisas. Uma das coisas que é muito comum você ver, e nós vemos sempre, é que os cristãos não reprimem a palavra de Deus. Estão sempre de boca aberta falando, e através das suas vidas também, para dar testemunho dessa verdade, as quais nós conhecemos. Bom, aí nós paramos para pensar aqui agora, que os seres humanos, eles sempre conheceram a verdade acerca de Deus. E conhecem hoje, também. Mas não permitiram, assim como também não permitem, certo? Que operassem em sua vida, de que Deus operasse em suas vidas. Quando você vai ler mais o texto aqui na frente, você vai perceber o que Paulo está falando aqui justamente sobre isso. Elas não permitem, elas abandonaram, elas, sabe, deixaram-se levar pelo mundo, pela circunstância, esqueceram da origem pelas quais elas foram criadas, porque elas foram criadas da mesma semente, ok? Porque Deus criou todas as coisas e criou o homem, criou, sabe, criou a família,
criou a terra, então tudo faz parte da criação de Deus, está tudo dentro desse bojo, dessa realidade que nós podemos entender, mas esses mesmos seres humanos abandonaram Deus. Ou seja, hoje viram as costas para Deus. E o que foi que Deus fez? Como diz aqui o versículo 26, por causa disso, Deus as entregou, as suas paixões, por conta da natureza. Porque, irmãos, vocês lembram muito bem, o pecado entrou na humanidade, em Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. O pecado começou a se alastrar na humanidade, assim como esse coronavírus se alastrou na humanidade toda. E hoje, todos nós estamos contaminados pelo pecado. E aí Deus olha para a humanidade, promete o seu Filho Jesus, ele morre na cruz, derrama o seu sangue por cada um de nós, e ainda assim a humanidade vira as costas para a cruz e vira as costas para Cristo, para Jesus. E o que é que Deus faz? Deus os entrega às suas próprias paixões. E é justamente isso que acontece. Então, se pudéssemos fazer uma análise da cosmovisão aqui de Deus, por exemplo, de como Deus está olhando esse mundo agora, por exemplo. Apesar da Covid, apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar de muita morte, apesar de muitas pessoas estarem passando por dificuldade financeira, o ser humano continua sendo ser humano. O pecado continua sendo pecado. As pessoas continuam desejando mal. Essas paixões continuam nos corações das pessoas. As pessoas que continuam sem crer em Deus, continuam sem crer em Deus. As pessoas que detestavam os cristãos, continuam detestando os cristãos. Essa é uma realidade a qual ela permanece. E essa realidade vai permanecer até o fim, até o dia da vinda de Cristo. Essa realidade é a realidade da opressão, em que essas pessoas estão reprimindo a verdade, estão transformando a verdade em mentira, ok? E para tentar, na verdade, escapar da condenação de Deus. Por isso que as pessoas, muitas vezes, querem negar, é o negacionismo de Yahvé, né? De Deus. Querem negar a Deus porque não querem acreditar que existe condenação, não querem acreditar que existe inferno. Então, aí eu vou negar o inferno, se, consequentemente, eu nego o inferno, eu nego também Deus. O inferno não existe. Então, se não existe inferno, também não existe Deus. Porque eu sou o Senhor do meu destino. Eu é que mando na minha vida, eu é que controlo, na verdade, a minha vida. E as pessoas vivem dessa forma. Só que, continuando a ideia do pensamento, dessa reflexão, Deus é que fez o universo para mostrar a sua glória, e não o homem para mostrar a sua glória. E o que é que tem acontecido hoje? E o que aconteceu desde sempre? É que o homem sempre tem buscado a sua glória. Então, não foi por faltar alguma coisa da parte de Deus, podemos falar assim, como se Deus precisasse de alguma coisa, mas que Deus criou o universo, que Deus criou, sabe, esse planeta, que Deus criou você. Não, Deus não precisava nem de mim, nem de você, mas por um desejo de dar generosamente pela grandeza do seu ser. Foi que ele nos criou, na verdade. Foi que ele nos fez, que ele nos formou. Foi para esse propósito que ele nos criou, de todas as coisas. Queridos irmãos, olha só, nós estamos a caminhar para o final aqui do entendimento dessa reflexão. Enquanto Deus criava o universo, ele derramava a sua glória em cada átomo, em cada sistema complexo, quer no cosmo, quer na ecosfera, quer em cada partícula, sabe, sua, em cada parte sua especial particular. Deus, ele cria e derrama, sabe, em cada sistema solar, em cada coisa que foi criada por ele derrama a sua glória. Isso quer dizer que tudo que foi criado foi para a glória de Deus. Os céus proclamam, né, assim que diz o texto, proclamam a glória de Deus, Salmo 119, versículo 1, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, nós somos criados com esse propósito. Qual o propósito da criação? A glória de Deus. Agora, uma coisa para nós pensarmos aqui. Será que a criação não está esperando, a criação não está esperando para algo assim que aconteça, uma demonstração de Deus, para que ele demonstre a glória dele? Ou será que Deus já demonstrou a glória dele na sua glória? Ou seja, ele já está fazendo isso e faz isso o tempo todo. O tempo todo ele derrama a sua glória e manifesta sobre nossas vidas.
Lá em Isaías, por exemplo, capítulo 6, e versículo 3, os anjos estão lá o tempo todo dizendo santo, 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 o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então isso quer dizer que Deus está presente nesse momento agora diante de nós. E é a sua glória em nós. A sua majestade, né? A sua autoridade, a sua soberania. E aí nós podemos perceber isso de forma clara na sua criação e através da pessoa de Jesus Cristo. Para nós encerrarmos aqui o nosso estudo, uma perguntinha para nós pensarmos na verdade. Diante de tudo que nós estamos vivendo aqui, qual é a maior necessidade que nós temos como seres humanos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que eu devo fazer, já que eu tenho consciência de que eu fui criado por um Deus tão grande, apesar de eu ser tão pequeno? Terceira pergunta. O que nós podemos fazer como criatura de Deus para demonstrar a glória de Deus nesse mundo, e principalmente agora, nesse contexto que nós estamos vivendo aqui, né? Esse contexto de Covid, o que nós podemos fazer para demonstrar a glória de Deus? Porque a glória de Deus, ela se resume no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Vamos pensar sobre isso agora, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, quem gostaria de comentar sobre essas três perguntas que eu fiz aqui, e sobre o que nós comentamos agora nesse momento. Quem gostaria de falar? Faz um sinalzinho aí, abre o microfone e pode falar. De comentar alguma coisa sobre essas ideias. O que é que vocês acham, irmãos? O que nós podemos fazer? Partindo do princípio da última pergunta, né? Já que conhecemos a glória de Deus e sabemos de não cairmos nesse erro, como diz aqui o texto de Romanos, né? De não dar devido valor à manifestação do poder de Deus. O que nós precisamos fazer como cristãos? Nós já conhecemos a essência da revelação de Deus, né? A sua criação e a cruz, que é Cristo. E o que nós precisamos fazer agora? Trazendo para o tempo atual, esse momento que estamos vivendo aqui, o que nós podemos fazer de fato como cristãos, né? Num mundo tão perverso, tão mau e tão difícil, cheio de tanta dor e sofrimento, em que as pessoas estão sofrendo, e elas estão sofrendo e ainda assim elas não conseguem enxergar a glória de Deus. O que nós podemos fazer diante disso, irmãos? Pastor, eu acho que, primeiro, não renegar nunca a Cristo. No lugar dessa professora, eu jamais iria baixar a guarda e renegar o nosso Cristo, porque a nossa passagem aqui é muito curta. O que nós esperamos depois da morte? Nós temos essa consciência, né, de que Deus é supremo, é absoluto. Então, a própria palavra nos diz, né, que a gente não pode renegá-lo. Então, nós temos que suprir essas barreiras, passar por cima, não importa quem. Se o próprio presidente ele é cristão, então nós temos que passar por cima disso tudo, porque ele é soberano. Nós não podemos nunca deixar de levar esperança à população e dizer sobre o poderio de Deus, né? Sobre o que nos é proposto na vida eterna. Porque a gente vai passando a vida, vai envelhecendo, vai morrendo aos poucos e dependemos dele para a vida eterna. Eu acho que isso é o mais importante, jamais baixar a guarda. Muito bem, Jorge. Bênção pura, maravilha. Mas alguém gostaria de comentar? Estou pegando um gancho nas palavras do irmão. Continuarmos, ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Maravilha, queridos. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? O Rafael está conosco aí. O Rafael apareceu aí. O Rafael chegou depois, não foi, Rafael? Cheguei 15 minutos atrasado, mas chegou. peguei tudo. Gostaria também de comentar
vendo tudo que o senhor passou aí, pastor, e o que os irmãos comentaram aí, a importância de nós ampliarmos o nosso relacionamento com Deus, porque só através desse relacionamento com Deus nós conseguimos compreender mais da sua natureza e do que Ele quer para nós. E nestes momentos de crise, de dificuldade, às vezes até mesmo o cristão, ele tem essa dificuldade de relacionamento com Deus, visando até mesmo as dificuldades que são impostas a ele ao longo do dia, da vida. E isso, nesse ano de 2020, tem se intensificado muito. Então, eu creio que também é algo que Deus quer para nós nessa questão. Amém, Rafael. Obrigado pela contribuição aí, tá? Deus abençoe. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Amém, queridos. Nós precisamos, irmãos, nesse contexto que nós estamos vivendo, precisamos muito mesmo termos essa consciência, queridos. Nós estamos nesse mundo com um propósito. E o propósito maior da nossa vida chama-se Jesus. E Jesus está em nossas vidas e Ele é o único que pode nos conduzir nessa realidade que nós estamos vendo aqui agora. Então, que nós possamos firmar os nossos passos, sabe, nos fortalecer nesse relacionamento com Deus. Sabemos que Ele já veio se relacionar comigo e com você. Ele já veio a esse mundo, já morreu na cruz. Ele já abriu as portas para que você possa se relacionar com Ele. Apesar das dificuldades, dos problemas, é o que nós temos visto muito atualmente, né? As pessoas, principalmente diante dessa realidade do Covid, pessoas morrendo, parentes, pessoas amigas, e as coisas estão se estreitando. Quanto mais o tempo vai passando, mais isso vai chegando mais próximo de nós. É uma realidade que nós estamos vivenciando agora, e uma realidade que já foi falada, né? Isso é o processo que estamos vivendo. Mas nós não podemos nos dispersar, nós não podemos nos distanciar dessa realidade, nós precisamos estar juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo, fortes, unidos, né? Para vencer todo o mal que tem se levantado contra a igreja, contra você, contra a sua família, com base na palavra de Deus, sempre afirmando a fé que nós cremos, não negando em nenhum momento e continuando firme nesse processo de luta e perseverança até alcançarmos a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, vamos fazer agora um momento de oração, nós vamos orar para encerrarmos. Antes de orar, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, tá, que estão conosco aqui. Nós temos aqui, eu falei no início aqui que a minha irmã está participando desse processo aqui também de encontro. Ela está lá na Paraíba, mas está conosco aqui também. Agradecer a presença da minha irmã Adriana. É lá da Igreja Presbiteriana, lá da Paraíba também. Né? Ela também é presbiteriana. Então vamos orar agora, irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor Deus, amado, Pai querido, Deus querido, Senhor, cheio de graça, misericórdia, Deus. Obrigado, Senhor, primeiro que tudo. Obrigado. Graças te damos pela tua generosidade, pelas tuas palavras de afirmação que são constantes em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Esse Espírito que nos conforta, que nos consola, esse Espírito que nos guia, que nos ajuda, esse Espírito que fala, ó Deus, com gemidos inexprimíveis, que sente, ó Deus, e se compadece de nós. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco, e está sempre presente em nossas vidas. Pedimos agora, Senhor Deus, a tua bênção sobre cada família, Deus, de nossa igreja, cada família que está assistindo agora nesse momento, que está participando desse grupo de estudo, ó Pai, te agradecendo por cada família que vai ainda, Senhor Deus, assistir, ó Deus, esse vídeo, ó Deus, que o Senhor possa se compadecer de cada uma delas. Ó Deus, nos colocamos em tuas mãos a vida de todas as famílias do nosso país, nosso Brasil, para que o Senhor continue a alcançá-las nesse momento. Muitas vidas que estão sendo ceifadas, ó Deus, e famílias que estão perdendo seus entes queridos, que o Senhor possa agora
confortar seus corações e impedir, ó Deus, que venham entrar no desespero, ó Deus, e fazer coisas absurdas. Por favor, venha agora generosamente e gentilmente, ó Deus, nos corações e agindo sobre o nosso Brasil, sobre o mundo e repreendendo essa enfermidade. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém. Um abraço para vocês, tá? Fica na paz. E até domingo. Domingo, culto ao vivo lá na igreja, hein? Tá? Nós vamos estar gravando, vocês vão estar em casa, culto ao vivo, mas é online, ok? Vocês vão ficar em casa assistindo no mesmo horário que nós assistíamos o culto antes da culto. Então, às 19 horas, nós vamos estar transmitindo o culto ao vivo para toda a igreja pelo YouTube. Pelo YouTube vai ser transmitido para toda a igreja, na verdade, ok? Então, sejam atentos aí para participar do culto, que vai ser o aniversário da igreja, onde nós vamos estar comemorando aí mais um ano de existência da nossa igreja. Fica com Deus. Abração, gente. Amém.